Lembra daquela onda de drones em vários países do mundo? Aliás, assim, muito mal explicada até hoje, né? Invadiu os céus de várias cidades dos Estados Unidos? Pois é, parece que não são só os americanos que passaram por essa experiência misteriosa. Algumas cidades importantes de países europeus viveram, até bem recentemente, momentos de susto e tensão, quando vários de seus moradores testemunharam fenômenos anômalos e inexplicáveis. Muitos não apostam em drones, mas em algo muito mais misterioso e sinistro. E se for verdade? Os novos avistamentos na Europa se assemelham bastante ao que aconteceu nos Estados Unidos no final de 2024 para o início desse ano. Os primeiros testemunhos surgiram na Dinamarca e depois se espalharam pela Noruega no início de setembro desse ano. O mais estranho é que, apesar das autoridades terem dito que se tratavam de drones, não eram de um tipo comum. Alguns deles pareciam liberar uma espécie de névoa bastante incomum para drones comerciais. Outra particularidade desses objetos voadores é que eram maiores que os drones aos quais estamos acostumados. Nos Estados Unidos, por exemplo, foram relatados objetos que pareciam ter o tamanho de uma geladeira e outros de um ônibus. Não houve esse tipo de comparação nos casos europeus. Contudo, as testemunhas confirmaram tratar-se de algo maior que um drone comum. A grande preocupação das autoridades dinamarquesas não é nem sobre se seriam objetos alienígenas ou apenas drones particulares. O problema maior é que tais objetos sobrevoaram a base de Karup, a principal e maior base da Força Aérea daquele país. Em nota, as Forças Armadas da Dinamarca ainda declararam à rede CNN que a base aérea de Skulstrup e o regimento de dragões da Jutlândia também receberam a visita de alguns daqueles objetos voadores, porém, não forneceram mais detalhes. Na segunda-feira, dia 22 de setembro, o aeroporto de Copenhague, capital dinamarquesa, foi fechado por várias horas, depois que alguns objetos foram vistos sobre locais bem próximos, o que gerou o alerta. Lembre-se que a Ucrânia está em guerra com a Rússia, e qualquer atividade incomum ou suspeita na Europa é colocada como prioridade na lista de segurança e defesa dos países próximos às zonas de conflito. É claro, como eu disse, as autoridades não estão preocupadas com a origem ou tipo desses objetos, mas sim nas consequências disso. Já na Noruega, a polícia informou aos jornais que estava investigando possíveis atividades de drones sobrevoando áreas em torno da base aérea de Orland, no condado de Trøndelag, na região central do país. Essa base em particular é onde estão estacionados os caças F-35 pertencentes à Força Aérea Norueguesa. Só que não parou por aí. Vários alemães e lituanos também começaram a ligar para os serviços de emergências de sua cidade, relatando avistamentos de luzes se movimentando no céu e que pensavam não se tratar de drones, devido ao seu tamanho e, segundo algumas testemunhas, por não emitirem qualquer ruído. Bom, todos os que já viram um drone em ação sabem muito bem que, por mais silencioso que ele seja, há sempre aquele ruído bastante peculiar, bem semelhante ao ruído provocado por um enxame de abelhas, de vespas, por exemplo. Então, é bastante estranho quando alguém alega não ter ouvido qualquer tipo de som vindo daquelas luzes móveis. Mas, claro, há algo que influencia bastante na audição desses ruídos: a altitude. Quanto mais alto estiver o drone, menor a chance de se ouvir as suas hélices cortando o ar. A altitude também pode confundir a testemunha visualmente. Durante o dia, talvez seja visto apenas algo passando no céu ou nem visto nada. À noite, as luzes passando rapidamente ou fazendo manobras, especialmente de um aparelho maior, traz ainda mais incertezas sobre o que pode ser, e muitos estão céticos quanto a teorias mais exóticas. Enquanto a população receosa tenta encontrar uma explicação, o governo da Dinamarca, na pessoa da primeira-ministra Mette Frederiksen, declarou que pode-se concluir que há um país que representa uma ameaça real à segurança de toda a Europa, e este país é, sem dúvida, a Rússia. Será que o Kremlin
tem enviado tais drones não só para a Europa, mas também para os Estados Unidos com uma finalidade de espiar? A resposta clara é sim, pode, claro. Contudo, o governo russo não assumiu qualquer responsabilidade nesse sentido e afirmou que isso não passa de uma justificativa sem base para tentar manchar o nome do Kremlin. Já na Alemanha, algo mais aconteceu, algo que realmente não teria nada a ver com drones de países em guerra, e muito menos drones particulares. Várias testemunhas alegaram ter visto uma nave-mãe lançar vários drones, ou orbes, neste caso, no final do ano passado, em 2024. Isso foi testemunhado justamente na época da febre dos drones, ocorrida nos Estados Unidos, que, como eu disse no início desse vídeo, até hoje não foram corretamente ou devidamente explicados, não conseguiram encontrar a origem ou a propriedade deles, o que é muito estranho, né? Com tantos serviços secretos, inteligentes, tanta tecnologia e não terem resolvido isso. Mas nenhum foi abatido ou recuperado e, portanto, a história ficou ali, no limbo. Será que esse é o caso da Europa? De acordo com algumas testemunhas e postagens em redes sociais, algo mais sinistro chamou a atenção deles. Era uma névoa fora de hora. Como assim, uma névoa? Essas testemunhas relataram que, logo após avistarem o objeto não identificado, surgia do nada um nevoeiro fora de época. O que teria gerado ou de onde teria se originado aquela névoa, hein? Segundo alguns relatos surgidos no outro lado do Atlântico, quando vários drones estranhos sobrevoaram estados americanos, uma névoa fina também foi presenciada após a passagem daqueles objetos. O que explicaria isso? Bem, para os meteorologistas, uma possível anomalia ambiental. Para os ufólogos, algo a ser estudado com mais precisão. E se essa hipótese for verdadeira? A Romênia e a Polônia foram outros países em que vários moradores relataram avistamentos de objetos voadores semelhantes a drones, mas não drones comuns. Pareciam maiores, silenciosos e, na palavra de um deles, curiosos, como os avistados em outros países. Talvez drones espiões. Numa hora dessa a gente imagina mil coisas, né? Natural. Aliás, as autoridades de ambos os países afirmam tratar-se de tecnologia russa, o que não é improvável, hein? Uma vez que esses países, além do histórico de guerras passadas, são vizinhos próximos da Ucrânia e da própria Rússia. E para piorar, não estão do lado do Kremlin, e sim apoiam a inserção da Ucrânia como membro da OTAN, a fim de se livrar dos russos de uma vez por todas. Notícias têm sido veiculadas nos países europeus dizendo que as forças aéreas de cada país têm tomado providências em relação a esses objetos, seja lá qual for a origem e a motivação deles. A diretriz geral parece ser considerar todos esses objetos como drones espiões russos. Definindo, fica mais fácil saber o que combater. E em caso de avistamento, e isso foi até mesmo uma ordem da OTAN, devem ser imediatamente abatidos. Em tempos de guerra, tudo deve ser considerado. E mais, drones particulares ou de empresas estão proibidos de voar enquanto o problema não for solucionado. O proprietário, dependendo da situação, poderá ser multado e ter o seu aparelho confiscado. Se houver reincidência, ele poderá ser detido. Outros eventos que assustaram a população também aconteceram neste ano, mas dessa vez com uma explicação que você verá adiante. Em março de 2025, moradores do Reino Unido, Croácia, Polônia e Hungria foram surpreendidos por um enorme vórtice azul no céu noturno. Muitos se perguntaram o que poderia ser aquela luz, ao mesmo tempo bela e assustadora. E as redes sociais de muitos foram inundadas de fotos e vídeos do acontecimento. Diante de tantas coisas misteriosas acontecendo, não faltaram teorias das mais absurdas às mais acertadas. Por exemplo, será que foi um anjo no céu? Um OVNI? Um portal interdimensional? Talvez um satélite? Ou seria um foguete? Os místicos começaram a dizer que se tratava de um portal, como as alegadas experiências do CERN, um centro de investigação de partículas nucleares localizado em Genebra, na Suíça, enquanto religiosos diziam tratar-se de um sinal de Deus, o que, por sua vez, foi contestado por outro grupo,
que disse tratar-se de um satélite ou foguete. Cada um imagina segundo a sua visão de mundo. E sabe quem acertou? O último grupo, já que o vórtice foi causado pelo Falcon 9, ou Falcon 9, foguete da SpaceX, que tinha sido lançado no Cabo Canaveral, nos Estados Unidos. Mas como um foguete, você deve estar pensando, como um foguete lançado tão longe pode ser visto nos céus da Europa? Parece algo inexplicável o fato de alguém na Europa olhar para o céu e ver aquele rastro brilhante em forma de vórtice vindo de um foguete que foi lançado do outro lado do Atlântico. Mas há uma explicação. Um Falcon 9, assim que é lançado, alcança rapidamente centenas de quilômetros de altitude, ao contrário de aviões comerciais que voam no máximo a 12 mil metros, e ele chega rapidamente à alta atmosfera, conhecida como exosfera. Nessas altitudes, o céu já não obedece às mesmas regras visuais do solo, para dizer assim. O horizonte se expande, e o que acontece naquelas alturas já pode ser visto a milhares de quilômetros de distância. Outros dois fatores que contribuem para essa visão são o formato de globo da Terra e a própria trajetória curva do foguete, que faz com que ele praticamente vá em direção à Europa, tornando seu rastro visível sob algumas condições. Então, assim como nesse caso, talvez haja um final mais lógico dessa história toda de drones na Europa e nos Estados Unidos, uma vez que OVNIs militares atualmente podem ser facilmente confundidos com objetos de outros mundos. Por quê? Bom, primeiro porque os drones militares modernos conseguem fazer mudanças bruscas de direção, aquela característica bem peculiar dos OVNIs, né? Pairar no ar, acelerar, desacelerar rapidamente. E para alguém olhando do solo, isso parece impossível para uma aeronave comum e lembra muito as descrições clássicas de OVNIs. O tamanho e o silêncio são outras características desses drones militares. Muitos deles são relativamente pequenos e voam quase sem ruído em comparação a helicópteros, aviões e drones comerciais. A iluminação desse tipo de drone também é diferente de drones e aviões comerciais. Vistos do chão à noite, parecem luzes flutuando sem uma clara referência, o que reforça a ideia de OVNI. No fim das contas, portanto, talvez tudo não passe de exercícios militares espiões, como as hipóteses propostas pela OTAN. Claro, não podemos ter certeza, é uma possibilidade, mas a dúvida continua a pairar. Muitas coisas que acontecem no céu vão além da nossa imaginação, apesar de grande parte ser explicada com provas concretas. Porém, outros fenômenos nos deixam órfãos de pai e mãe sem qualquer entendimento, como vórtices, luzes, névoas, objetos, muito além do que a gente conhece, como a alegada nave-mãe sobre a Alemanha liberando outras naves. É muita coisa para se pensar, né, gente? Mas e se for verdade, hein?